Fala galera, ligada na TV Atitude Podcast, sou o Carlos Amaral. Hoje é dia de falar do segundo episódio da série The Last of Us da HBO. Bem galera, um grande episódio e que também foi muito bom. Mantemos aí grandes episódios. Bem, começamos esse segundo no passado, ainda em 2003, na qual ali, dois policiais chegam em um restaurante e levam a senhora para poder conversar. Ela pergunta se fez algum crime, eles falam que não. E ao chegar em um local que aparentemente parece uma base, um hospital, eles explicam a situação de que fungos, né, estão atacando as pessoas. Ela de primeira não acredita, então ela vê por microscópio algumas amostras e ela pergunta, né, se de onde foi retirado aquilo. Ele fala que são de humanos. Ela fala, mas isso não é possível, né, devido à temperatura. E depois ela é levada a uma sala com a roupa especial para examinar uma pessoa que acabou sendo infectada e eliminada. E lá ela vê os parasitas, né, dentro da pessoa, tanto na mordida na perna, como também saindo pela boca. Momento bem nojento, para ser honesto, mas que demonstrava aí toda a força do fungo, né, que estava atacando as pessoas, né, toda a sociedade no mundo inteiro. Com isso, ele pergunta que questiona, né, a estudiosa sobre uma vacina ou um medicamento. E ela fala que não há o que fazer, pois não, as próprias formigas, né, que sofrem com isso, elas não conseguem se salvar. Então, que de certa forma também para nós não existiria um remédio ou uma vacina. Dessa maneira, ela apenas diz que a única coisa a fazer é destruir, ou seja, bombardear, jogar bombas nos locais para que isso não se alastre. E a partir disso, na sequência ali, voltamos, né, a 2023, na qual o Joe, a Tess e a Ellie estão em um local na qual eles passaram a noite. O Joe e a Tess começam a conversar com ela, né, a questionar sobre a mordida e tudo mais. Ela conta um pouco dessa história, assim como também diz que acaba revelando, né, o seu segredo a eles, de que como ela se curou, né, da mordida, e ela pode ser alguém, tipo uma cura, né, para todo esse problema. O Joey não acredita, pois já deve ter ouvido muitas vezes essa possibilidade, né, de cura e nunca ter acontecido. Mas a Tess, ela leva à frente essa ideia de conseguir fazer isso e concorda em continuar a missão, enquanto o Joey gostaria de voltar para casa. Eles seguem a jornada com alguns problemas, né, passando por um hotel, caindo aos pedaços e vendo de longe uma grande horda no chão, começam a contorcer. Eles partem então para um segundo caminho, na qual passa-se por dentro de um museu, e lá dentro temos o primeiro encontro dos nossos heróis com os clickers, né? Esse tipo de monstro zumbi é chamado de clicker dentro da história de The Last of Us. Dessa maneira, eles são dois, e então o Joey e a Tess começam a brigar com eles, a correr e também a atirar em busca de eliminá-los. Ao fim de tudo, o Joey consegue vencer o seu, e depois de uma machadada que a Tess dá no segundo, o Joey consegue finalizá-lo. Eles saem de lá, mais uma vez, continuando a sua jornada, e enquanto caminham, encontram um caminhão. Naquele momento o Joey começa a ver, o caminhão está vazio e algumas marcas de sangue no chão. Então ali ele fica se questionando o que seria isso, né? Sem dúvida seria uma base dos vagalumes ou simplesmente, né, pessoas. Ele então parte para esse local onde estariam essas pessoas, mas ao chegar lá todas estão mortas, né? E ele deduz que um deles tinha se tornado, né, um monstro e tinha finalizado os demais. Com tudo aquilo, todo aquele cenário, o local cheio de combustível e também cheio de granadas e tudo mais, o Joel quer continuar a jornada, mas a Tess diz para ele que é hora deles se separarem. Ele não entende o porquê e pede para ela mostrar a mordida. Ela então mostra o pescoço, uma grande mordida do clicker, e ali você vê já a marca, né, demonstrando, né, que ia continuar toda
putrefação, né, que seria o fim dela. Dessa maneira, o Joey fica bastante triste, chateado, assim, ele não demonstra tanto, ele, né, é uma pessoa muito forte, mas ele decide seguir em frente. E enquanto ele está se despedindo da Tess de uma maneira como o Joey é, né, um cara mais frio, mas depois de tudo que sofreu, principalmente pela morte da filha, ele, enquanto se despede, o fungo acaba trazendo, né, uma horda de monstros em busca de onde eles estão. Joey sai em disparada com a Ellie, que briga, que gostaria ainda de levar a Tess junto, mas ela vai mesmo, né, se perder frente a esse ocorrido. E também durante essa ação a Ellie acabou sendo mordida de novo no braço, né, tendo um arranhão no braço. E ao comparar as duas feridas, nota-se que a Ellie já tinha curado, né, o braço de novo, na onde tinha sido mordida. Enquanto a Tess não, já estava toda marcada no ombro e tudo mais, descendo toda a infecção. Então Joey sai de lá, puxando a Ellie contra a vontade, e entra-se toda aquela horda de monstros dentro desse local onde a Tess está com os combustíveis. Ela fica riscando o isqueiro para poder acender, e isso demora um bom momento até acontecer. Enquanto isso, um dos monstros chega perto dela e acaba beijando, porque, né, ele encosta a boca nela, mas na verdade é passando parasita para ela, né, já que ele também está lotado de parasita, né, e aí ela arregala os olhos assim, aquele momento bem tenso, difícil, e enfim, o isqueiro acende, ela joga ao chão e aquilo explode, né, do lado de fora. Joey e Ellie escutam a explosão, já que eles já estavam um pouco longe, escutam a explosão. Então esse foi o fim da Tess, e os dois agora precisam seguir em frente, precisam seguir para o oeste, que é onde a base dos vagalumes, que possuem médicos, podem os receber, e quem sabe da Ellie vir uma cura. E é isso, galera, esse foi o grande episódio. O terceiro episódio demonstrou alguns novos personagens. Vendo a cena de primeiro, eu não compreendi quem são, mas esperamos aí que seja um grande episódio e a gente vai trazer para vocês essa análise. Bem, fechando esse segundo episódio, gostei bastante do mesmo, foi bem legal. As aparições dos clickers foram bem feitas, né, que já eram pessoas, né, que estavam dominadas pelo fungo, mas já em um estado bem avançado, então assim ficou bem legal, tá ótimo. Por enquanto aí toda a maquiagem, o jeito que eles estão fazendo os monstros, tá muito boa. Até mesmo dos outros que o fungo chamou a vida, né, para poder atacar, também foi bem interessante. Tá bem legal The Last of Us. Sem dúvida indico a vocês que continuem assistindo também, ou que se você não assistiu, que você assista. Por enquanto tá muito boa, tá muito fiel ao jogo, então tá me agradando bastante. Beleza, galera? Então a gente se encontra na próxima TV Atitude Podcast sobre The Last of Us. Forte abraço, tchau!